Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Salmos 125:1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanecem firmes para sempre. Hoje eu venho aqui, através desse versículo tão forte, trazer para o seu coração uma semente divina. Uma semente que eu creio que vai te fortalecer. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero, através dessa palavra, trazer para você uma forte frequência divina, onde você possa compreender que Deus está falando ao seu coração. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas olha, nesse contexto do Salmo 125, fala claramente sobre como nós permanecemos firmes quando nós confiamos em Deus. Nesse contexto, diz claramente que o Senhor ele nos protege, que Ele afasta o mal, que Ele nos dá paz. Mas quantas das vezes nós ainda não estamos vivenciando isso porque não sabemos confiar em Deus? Você se sente assim? Muitas das vezes o cenário em que nós estamos vivendo e as circunstâncias e até mesmo as palavras das pessoas que nos cercam colocam em xeque a nossa confiança em Deus. Quantos de nós não conseguem confiar em Deus porque estamos tão traumatizados emocionalmente com frustrações passadas e com circunstâncias que nós nos apoiamos muito mais em pensamentos negativos e pessimistas e não conseguimos confiar que Deus ele vai prover e trazer para nós o que nós precisamos. Eu quero que você que está me ouvindo entenda que esse versículo ele tem vida e ele pode transformar a sua vida se você tomar posse dele. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanecem firmes para sempre. O que isso significa, Inara? Significa que você não deve ser abalado por qualquer que seja o ataque maligno. Não importa se o inimigo ele quis te fragilizar emocionalmente usando a boca de alguém, não importa se ele quis fazer isso trazendo alguma confusão, alguma frustração, ou se é o cenário que você está vivendo. Não importa se você está inserido nesse momento numa circunstância tão difícil, que parece tão impossível, que você não consegue confiar que Deus vai mudar esse cenário. Eu quero dizer a você que os que confiam em Deus não são abalados por nada disso, mas permanecem firmes para superarem cada fase difícil de suas vidas. Olha, eu quero trazer para você alguns exemplos para você entender. Nós temos na Bíblia alguns homens da fé. Homens esses que foram exemplos de superação. Jó, que superou todas as percas que ele passou e no final de sua vida teve tudo restaurado. Temos José, que superou inúmeros desafios até se tornar um governador. Nós também temos como exemplo Moisés, que superou limitações. Moisés ele mal podia falar e se tornou um grande líder que conduziu o povo em todo o deserto. Josué também superou inúmeros obstáculos e concluiu o trabalho que Moisés começou. Eu quero dizer a você que cada uma dessas pessoas que eu estou te citando são exemplos de superações bíblicas porque confiaram no Senhor e permaneceram firmes na palavra de Deus. Eu quero que você entenda que cada um de nós vive sim uma fase, mas nós não devemos nos apoiar no cenário em que estamos vendo, mas devemos nutrir a nossa fé confiando na palavra de Deus. Se você parar para pensar, nós temos Ana que superou impossibilidades, né? Ana ela estava impossibilitada de gerar um filho, mas confiou em Deus e pôde gerar um filho. Nós temos o paralítico que também superou, né, aquele paralítico do tanque de Betesda. Ele também superou a paralisia que ele teve durante muitos anos quando confiou na palavra de Jesus. Temos Paulo, que passou inúmeras perseguições e ainda assim superou tudo isso. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que o convite hoje é que você supere tudo que você está passando, confiando em Deus. Eu quero usar um exemplo. Recentemente eu comecei a ler um livro chamado Superação. E Deus ele começou a me conduzir a essa inspiração, a trazer para você que está me ouvindo esse tema, superação. O livro que eu estou lendo, que eu ainda não concluí, que eu ainda estou lendo, é daquele palestrante evangelista chamado Nicholas
Vujicic. Eu não sei se você que está me ouvindo já ouviu falar do Nicholas, mas o Nicholas, ele é um homem sem braços e sem pernas. Ele é um palestrante muito conhecido porque ele escreveu um livro chamado Indomável e outro livro chamado Uma Vida Sem Limites, onde ele consegue surfar e fazer muitas coisas, mesmo sem ter braços e pernas. É incrível como a história de Nick, ela é uma superação muito grande, porque ele fala sobre os versículos bíblicos que ajudou ele durante toda a fase da vida dele. A frustração, e olha, eu vou contar isso para você, é só um resumo rápido, para você que está me ouvindo, entender como nós muitas das vezes não entendemos que o que nos limita é aonde nós depositamos a nossa fé. Eu quero usar o exemplo do Nick porque enquanto eu estava lendo, eu comecei a refletir o quanto nós não percebemos, né? Como nós agimos muitas das vezes de maneira ingrata e reforçamos as estratégias malignas. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Durante a leitura, ouvindo um pouco do que Nick estava contando ali, do desabafo do Nick, no livro dele, ele conta da tristeza e da frustração de seus pais quando tiveram um filho e esse filho nasceu sem pernas e sem braços. Eu queria convidar você, meu ouvinte, a imaginar o que passou pela cabeça desses pais ao pegar um bebezinho no colo e ver que esse bebezinho não tinha braços nem pernas. E lendo isso, eu me emocionei porque eu sou mãe e todos nós, quando nos tornamos pais, nós queremos que o nosso filho seja saudável. Mas por que eu estou entrando todo nesse contexto? Porque muitas das vezes nós estamos passando por alguns problemas que são fáceis de ser superados. Perceba, Nick, ele não pôde construir braços e pernas. Apesar de existirem inúmeras estratégias tecnológicas que hoje as pessoas podem implantar pernas e braços robotizados, Nick, ele foi usado para exaltar a glória de Deus. Nick, se você pesquisar sobre a vida dele na internet, se você colocar lá palestrante Nick Vujicic, acho que se pronuncia assim, você vai ver que ele construiu uma linda família, mas antes disso ele conta que entrou num processo depressivo, que ele passou por algumas fases de rejeição, principalmente quando ele foi para a escola, que as outras crianças ele se comparava com as outras crianças, quando ele não podia jogar bola com os amiguinhos, ou quando ele jogava e as pessoas achavam estranho o jeito dele jogar, ou quando ele entrou na fase da puberdade, onde ele achava que nunca namoraria porque nenhuma garota jamais se interessaria por ele. Quando ele começou a olhar para si mesmo e se sentir tão excluído por ser como ele era, que ele pensou em se matar. Olha isso, meu irmão e minha irmã, eu estou trazendo a história de Nick, porque eu quero trazer para você que está me ouvindo a percepção de que aqueles que confiam no Senhor, eles não são abalados, mas eles permanecem firmes. Nick, ele conta que quando ele começou a se apoiar em Deus, quando ele começou a buscar mais de Deus, ele percebeu que ele foi chamado segundo um propósito divino. Deus queria mostrar para todos que não são os braços e as pernas que faz um homem permanecer firme, mas é o próprio Deus que em sua glória glorifica ele na vida de alguém. Para ser um pouquinho mais clara, nós podemos achar que se nós, eu estou fazendo um convite a você a refletir junto comigo. Nós poderíamos olhar para o Nick, se você nunca viu ele, bota aí na internet, Nick Vujicic, pesquisa sobre ele para que você veja que ele não tem braços nem pernas, ele não tem nenhum braço, ele não tem nenhuma perna. E olhando para ele, você pode pensar, meu Deus, esse homem não consegue nem ir ao banheiro. Mas esse homem, ele surfa, ele tem uma vida muito mais ativa do que muitos de nós, que se limita através de nutrir pensamentos negativos, opressão maligna. Eu quero dizer a você que Nick, ele é uma grande prova de que aqueles que confiam em Deus superam e não são abalados. Eu quero dizer a você que através de tudo isso aqui que eu estou compartilhando com você, eu compartilhei um versículo poderoso, eu trouxe o contexto para você e eu até te citei alguns homens da fé que superaram suas fases, suas situações. Eu quero trazer a você que está me ouvindo um convite. Nessa semana agora, Deus ele trouxe fortemente ao meu coração uma inspiração para trazer uma programação que fale sobre superação, que fale para você que está me ouvindo como você deve se conscientizar de como você realmente está agindo, para que você adote um comportamento e uma postura
espiritual, entendendo de fato quem está agindo na sua vida. Se é você que vem alimentando e nutrindo de maneira errada a ação maligna, ou se você vem de fato semeando em seu coração as sementes de Deus. Eu disse claramente que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Então nós não devemos ser abalados pelas estratégias malignas, pelas circunstâncias à nossa volta, mas devemos tomar Nick como um exemplo de que muitas das coisas que acontecem na nossa vida são para glorificar o nome de Deus. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Nick poderia ter entrado numa depressão e tentado suicídio e nenhum de nós nem saberíamos que ele existe hoje. Mas ao invés disso, Nick, ele permitiu que Deus glorificasse na vida dele. Que Deus, através da vida de Nick, mostrasse para os homens que existe uma superação. Hoje Nick, ele é evangelizador, ele é palestrante, ele é escritor e ele caminha por muitos lugares, em muitos países, contando a história dele, levando o evangelho de Deus, mostrando que aqueles que confiam em Deus podem sim ter uma vida feliz e abundante, pode sim receber tudo isso que eu li para você agora. A paz, pode ser afastado do mal, pode ser protegido por Deus, pode permanecer firme em qualquer adversidade. Eu quero dizer a você que nós devemos usar o Nick como exemplo, sim. Devemos olhar e refletir quantas vezes nós permitimos que o inimigo crie uma tempestade em algum desafio que nós passamos. Eu não vou dizer a você que o que você está passando é pouco ou é muito, é difícil ou não é, só você sabe, só Deus é quem sabe. Mas eu quero dizer a você que independente do percentual do desafio que você esteja passando, muitas vezes o inimigo de nossas almas, ele cria uma tempestade muito maior, porque ele quer nos oprimir, ele quer fazer a gente acreditar que as coisas são muito piores do que verdadeiramente são. Ele quer fazer você acreditar que o seu problema, o seu desafio é superior ao Deus que nós temos. Mas hoje a minha mensagem tem um objetivo diferente. Eu quero convidar você a passear comigo agora, nesses próximos 5 dias, a um tema chamado superação. Eu quero trazer para você o tema: os que confiam no Senhor superam desafios, superam dores, superam escassez, superam doenças, enfermidades, superam todo tipo de problema. Nós vamos trabalhar durante esses 5 dias uma conscientização para que você mude o seu posicionamento e que assim você possa agir de maneira correta, estratégica e sábia espiritualmente. Eu quero convidar você a me acompanhar nesses próximos 5 dias, recebendo da parte de Deus uma instrução, uma semente que nós vamos semear para quê? Para que a gente possa superar todas as fases difíceis que nós estamos passando. Não importa, meu irmão e minha irmã, o que você está passando, não importa o que o inimigo quis semear na sua vida. Se foram percas, você vai agir como Jó, você vai superar essas percas. Se são desafios, você vai ser como José, que vai superar esses desafios. Se são limitações, Deus ele vai romper tudo isso e ele vai te ajudar a superar essas limitações. Não importa se são obstáculos, perseguições, impossibilidades ou até mesmo uma paralisia. Não importa o que é, o nosso Deus ele é maior. E através desse trabalho que nós vamos fazer essa semana, você vai semear no seu coração sementes divinas que vão gerar em você uma superação, onde você vai confiar em Deus, onde você não será abalado, mas você vai permanecer firme no Senhor. Eu conto com a sua presença. Eu vou pedir a você também que compartilhe com aqueles que você conhece, compartilha mesmo, fala com essas pessoas, que essas mensagens elas são guiadas por Deus, para que essas pessoas também possam ser nutridas em suas almas e consigam sim alcançar uma superação, confiando mais e mais no Senhor. Eu quero aproveitar para desfechar essa mensagem, fazendo uma oração pela sua vida, mas por favor, já comece a estratégia agora, já comece a pensar um momento em que você vai poder ouvir essas mensagens, em que ninguém vai te interromper, onde nada vai te impedir de romper, onde nada vai atrapalhar você de receber dos céus a semente certa para semear em sua vida uma superação. Eu quero que você tome posse dessa mensagem, que diz claramente que aqueles que confiam no Senhor superam. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. Primeiro eu quero pedir ao Senhor que possa guiar toda essa programação, que o Senhor possa me guiar, Senhor, e consagrar os meus lábios para que eu traga as palavras de aconselhamento, guiadas pelo Teu Santo Espírito. Deus, consagra a minha mente, a minha boca e o meu coração, para que eu possa, em nome de Jesus, trazer palavras temperadas,
instrução, de amor, de condução, guiadas pelo Teu Santo Espírito, e mais do que isso, que o Senhor possa alcançar esses corações. Deus, eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe. Vá de encontro a essa pessoa que está me ouvindo, Senhor. Vá de encontro à necessidade dela. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa consagrar cada uma dessas mensagens, que possa consagrar essa pessoa, que possa, em nome de Jesus, preparar o coração dela, Senhor, como uma terra fértil, que o Senhor possa criar e preparar para receber as suas sementes, para que essas sementes possam frutificar. Senhor, eu não sei quais são as movimentações espirituais que são necessárias, mas afasta todo o obstáculo. Sabe, Senhor, esses obstáculos que são criados para que essa pessoa não escute a mensagem até o final, que são criados para que essa pessoa não receba a oração no momento certo, que são criados para que ela seja impedida, Senhor, de ter a fé necessária, o posicionamento necessário. Pois é, Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor vá, em nome de Jesus, arrancando todos os obstáculos, sejam da vida dela, do caminho dela, seja dela ouvir essa mensagem, seja de eu produzir, Senhor, conforme a Tua vontade. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa fazer uma movimentação espiritual para que essa programação traga um forte impacto positivo de superação sobre essa vida, que essa pessoa passe, Senhor, a confiar em Ti, que ela passe a crer que essa mensagem, essa programação tem um poder espiritual que pode criar um divisor de águas na vida dela. Então eu te peço, em nome de Jesus, que receba a minha oração, que vá de encontro a essa vida, semeando essa mensagem, essa semente. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de fazer um pedido. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa um like no nosso vídeo. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo edificante e indique ele para outras pessoas. Fazendo assim, você contribui com as mensagens do Senhor chegarem mais pessoas.